palavra de hoje é a respeito da besta. O anticristo ou o falso profeta é o mesmo personagem, né? Besta, anticristo, falso profeta é a mesma criatura, é o mesmo personagem. Esses três nomenclaturas, vamos dizer assim, se refere ao mesmo personagem, né? Se refere ao mesmo personagem. Personagem maligno, né? Um personagem maligno, é o anti-Deus. Tudo ele imita a Deus. O diabo tudo ele imita a Deus. Você sabe que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma pessoa. Então o diabo também imita, né? É o falso profeta, é o anticristo, é a besta, né? Então o diabo imita tudo, ele quer imitar a Deus. Deus é o Criador e o diabo é o imitador. Fazer mais uma pequena oração. Senhor Deus, eu oro para esta palavra, Deus, do falso profeta e a besta, o anticristo. Eu oro para que o Senhor me dê graça, me dê sabedoria, Senhor, para ministrar na unção do Espírito Santo, mas também que o Senhor esteja abrindo o coração dos irmãos, aqueles que estão nos ouvindo pelo rádio também, né? Que o Senhor esteja abrindo o coração para que eles possam compreender, né? E aqueles que estão nos ouvindo pelo rádio saibam que é uma sequência de palavras, não é uma palavra isolada, tem várias e vai ser ministrada uma após a outra. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, por esse momento, por esta palavra, por este dia, em nome de Jesus, amém. Então, a besta, ministrando sobre escatologia. Bom, primeiro, eu quero antes de falar especificamente sobre a besta, eu quero dar uma repassada, né, naquilo que a gente já falou. Aquilo que a gente já falou, da grande tribulação, princípio das dores, e arrebatamento, e por aí afora, né? Queria dar uma repassada nisso. E então eu queria dizer, em primeiro lugar, que esse assunto sobre escatologia, ele é um assunto, assim, um pouco difícil de entender, né? Um pouco mais difícil do que os outros, né? Apocalipse e tal, aquela coisa toda. E talvez seria um assunto que, se fosse para a gente aprofundar mesmo, teria que ser dado num seminário, né? Tem que ser dado num seminário. A gente não pretende assim ter um seminário assim aqui tão breve, mas a gente pretende a médio prazo, não curto, mas a médio prazo não muito distante, ter aqui uma escola, estudo da palavra. Um dia por semana aqui é o estudo da palavra, o estudo. Aí você vem num dia e aí no outro dia a sequência do estudo da palavra. É outro estudo, mas na mesma sequência. Você vai vir aí, de repente, pegar 10 dias só sobre o mesmo assunto, tintim por tintim. Aí você vai entender bem. Mas eu preciso instruir os irmãos em relação a isso, aqueles que não vão participar desse estudo, aqueles que não pretendem fazer um seminário, eu preciso instruir. Porque por mais que você pense que não deu para entender muito bem, talvez pareça que você não entendeu muito bem agora, mas de repente você vai chegar um dia, se o anticristo voltar e você ainda estiver vivo, na hora ali você vai começar a lembrar da palavra e você vai entender. Prestou atenção? Prestou atenção? Você vai lembrar da palavra e você vai entender. Entendeu? Se você estiver passando pela grande tribulação, né? E você vai lembrar da palavra, e hoje você não entendeu, mas lá você vai entender, né? E falando em passar por grande tribulação, é uma coisa importante a gente ter também isso, ó. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas já quero deixar claro isso antes de esquecer. Antes que eu me esqueça. Antes de esquecer é boa, né? Antes que eu me esqueça, né? Eu quero falar que é o seguinte, irmãos. Como eu disse, escatologia é um assunto um pouquinho mais difícil. Então tem gente que crê de um jeito, tem outros que crê do outro, né? Então eu já expliquei esses dias aqui, numa das pregações anteriores, né? Que basicamente tem até mais, mas basicamente, se a gente for procurar a literatura, né, cristã, procurar os grandes teólogos, pregadores, a gente encontra 4 linhas, cada um pensa de um jeito, né? Basicamente, mas tem até mais linhas, né? Tem algumas linhas, inclusive, que você não encontra teologia, que são novas. Você não encontra literatura, escrita, porque são coisas bem novas. Essas eu creio que são muito perigosas, né? A gente abandonar, né, a história toda do cristianismo, os reformadores, ou coisa para crer uma teologia nova que começou faz pouco tempo, irmãos, isso é bastante perigoso.
Isso é bastante perigoso. Então, é uma coisa que eu aprendi que é muito importante, nós nunca podemos desprezar a história do cristianismo, os reformadores, né? E achar, não, agora tivemos uma revelação nova. Isso sempre é muito perigoso. Sempre é muito perigoso. Então, o que acontece? Tem aqueles que crê que os cristãos vão ser arrebatados antes da grande tribulação, né? Tem aqueles que crê que os cristãos todos não, mas só os fiéis vão ser arrebatados. Essa é uma teologia bem nova, essa não tem literatura a respeito disso. Porque é uma coisa muito, muito, muito nova. Não é a igreja toda, mas é só os cristãos fiéis, os vencedores, por aí dizer, né? Serão arrebatados. Essa é tão nova e tão recente que não existe literatura que fala sobre ela, né? Não tem, né? Então, exceto essas igrejas que estão pregando aí, que escrevem alguma coisa sobre isso, né? Mas algo que vem escrito, né, de tempos dos grandes teólogos, não tem, né? Então, e tem aqueles que creem que, né, o arrebatamento virá, né, e vai ser, junto com a volta de Jesus, será um evento só. Amém. Mas aí o que eu quero deixar bem claro antes de tudo? O mais importante, nós temos que estudar sobre isso, o arrebatamento é antes ou depois? Temos, né? Mas o mais importante para nós cristãos não é saber se o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação ou é depois. O mais importante para nós é estarmos preparados para ele. Se for antes da grande tribulação, eu estou preparado para ele. Se for depois, eu estou preparado para passar a grande tribulação. Entendeu? Pastor, o senhor duvida que o arrebatamento possa ser antes da grande tribulação? E só os vencedores? Eu não duvido não, pode ser. É por isso mesmo que eu estarei preparado. Se ele vier antes da grande tribulação, eu estarei preparado. Entendeu? Mas se ele não vier antes da grande tribulação e vier depois, eu estarei preparado para passar pela tribulação. Entendeu? Entendeu? Isso é mais importante. Entendeu? Isso é mais importante. Né? Isso é mais importante de tudo. Nós estarmos preparados. Né? E o milênio? O milênio é 1000 anos. O milênio também é outra que é muito difícil. Né? É 1000 anos? É literal esses 1000 anos? Como é que é? Quando Jesus vai vir? Ele já veio, não veio? Como é que é? Né? Preguei sobre o milênio esses dias aí. Né? Aí, mais importante do que entender se ele é espiritual, se ele é literal, né? É nós estarmos preparados para reinar. Se o milênio for hoje, eu já estou reinando hoje, em nome de Jesus. Porque o Senhor é que governa sobre a minha vida. Se ele ainda vai vir, quando ele vier, eu já estarei preparado, porque eu já estou reinando hoje. Isso é que é o mais importante. Entendeu? Pastor, então, quando vem aqueles caras do corredor do sal, da vassoura ungida, então também isso não importa muito, mas não. Aí é outra coisa. Aí é diferente. Aí você vê que são erros teológicos absurdos e você ainda, para piorar, percebe que a pessoa sabe que está errado, mas está fazendo aquilo para levar vantagem. Esse povo nós temos que denunciar, são falsos profetas. O capeta vai levar eles. Então, se você seguir esses daí, você vai junto também. Sabe? Esses daí nós temos que denunciar. Agora, um povo que só porque pensa um pouquinho diferente do que a gente, aqui num assunto difícil, que é Apocalipse, nós já vamos achar que esse povo já vai para o inferno e aí já é diferente. Vocês estão conseguindo entender? Entendeu? Então esses assuntos sobre a volta de Jesus, escatologia, Apocalipse, a gente tem que ir com calma. O outro pensa um pouco diferente, tem que respeitar. É diferente desses picareta que fica, você entendeu? Pregando coisas absurdas que não tem nada a ver e você percebe que os caras são mal intencionados, que estão ali querendo arrancar o couro do povo mesmo. Entendeu? Esses são os falsos profetas. Contra esses aí nós temos que denunciar. Contra esses aí a gente não pode ficar de braço cruzado. Né? Tem que dizer, está errado. Entendeu? Não é política da boa vizinhança, não. Não, vamos, né? Tudo é amor, deixa pra lá. Não. Isso aí não. Entendeu? Agora, nesse assunto de Apocalipse, a gente tem que ir com calma, né? Enfim, mas vou tentar explicar para vocês aqui. Bom, para começo de conversa. O princípio das dores é literal ou é figurado, é espiritual, né? O princípio das dores, obviamente que é literal. Por que é literal? Por vários motivos, eu já expliquei aqui, mas vou dar só um.
Porque o princípio das dores é mencionado em toda a Escritura, é mencionado nos Evangelhos, é mencionado nas cartas, é mencionado em praticamente quase que toda a Escritura. Entendeu? Então, eu ministrei aqui sobre os 1000 anos, o reino, né, de 1000 anos. Entendeu? Aonde fala sobre o reino de 1000 anos? Só em Apocalipse. Só em Apocalipse. É o único lugar que fala. E o livro de Apocalipse é um livro de Deus, é a palavra de Deus, tanto quanto o restante, é a palavra de Deus, ela é infalível, ela é inspirada por Deus, e Deus quer nos instruir através deste livro. Né? Mas é um livro figurado, é um livro que usa símbolos, figuras, né? E Deus quer nos transmitir conteúdo através desses símbolos, lógico. Deus quer nos ensinar algo, mas de repente tem coisas que nós aprendemos, guardamos no coração, mas não entendemos muito bem. Mas no momento apropriado, se aquilo estiver no nosso coração, a gente pode entender, né? Porque até mesmo porque são coisas para o futuro. E se é para o futuro, você não precisa também, necessariamente, muitas vezes, entender tudo agora. Creio que é assim que Deus pensa. Porque a gente tem pressa, a gente quer saber agora. Mas se você vai precisar, não vai precisar agora, porque você quer entender tudo agora. Né? Entendeu? Mas o ser humano, ele tem pressa. Né? Então, nós temos que estudar. Então, como o livro de Apocalipse é um livro figurado, aquelas figuras, dragões, escorpiões, eu não sei quantas asas, aquelas figuras, né? Aquilo tudo são símbolos que simbolizam alguma coisa, não é literal. Então, quando tem algo que só está no livro de Apocalipse, nós temos que tomar muito cuidado para não tomar isso para algo literal. Entendeu? 1000 anos. Será se o reino milenar vai ser 1000 anos mesmo? De 1000 anos contado na nossa contagem, 1000 anos. Né? Por que que Jesus relatou, fez o relato da volta de Jesus, falou de tudo, falou do princípio das dores, falou de tudo. Não mencionou esses 1000 anos. Por que está escrito só em Apocalipse e não está escrito nos outros? Por isso que, né, é bem provável que esse reino milenar, né, ele não é literal. Né? É provável que o reino milenar, inclusive, nós estamos já vivendo. É bem provável. Né? Então, mas vamos lá, o princípio das dores. Então, esse princípio das dores é literal, é óbvio. Por vários motivos. Mas o principal deles é que não está escrito em toda a Escritura. E a grande tribulação? E a grande tribulação é literal ou é figurado? É simbólico? Ou é espiritual? Entendeu? A grande tribulação é literal também. Embora muitos... Por que que ela é literal? Por vários motivos, mas o principal deles é que não é só Apocalipse que fala da grande tribulação. Praticamente toda a Escritura fala da grande tribulação. O Senhor Jesus falou, os Evangelhos, todos eles falam da grande tribulação. Aliás, exceto acho que João, não sei se fala, mas os três, Marcos e Mateus, Marcos, Lucas, com certeza os três falam especificamente, amplamente a respeito dessa grande tribulação. Então não pode ser algo figurado, entendeu? É algo real mesmo. Embora muitos creem que a grande tribulação já aconteceu lá no início. Quando muitos, os apóstolos e o povo de Deus fiel na época foram mortos, martirizados. Então muitos creem que a grande tribulação já aconteceu. Alguns creem que Nero é o anticristo, né? E tal. Então eu creio que Nero deveria ser sim um tipo do anticristo, talvez. Né? Um tipo do anticristo, apontava para o anticristo. Porque o Nero ele tinha todas as características do anticristo. Ele era um governante que governava mundialmente, ele teve aquela situação da ferida de morte, que quase morreu e conseguiu... Tudo isso Nero aconteceu com Nero. Foi ele que mandou decapitar Paulo, foi ele que... Acho que Pedro também, Paulo com certeza, mas acho que Pedro também foi ele que mandou matar. Então, o que acontece? Eu não creio assim eu creio que a grande tribulação ela é literal e ela vai vir. Entendeu? Mas no sentido pessoal, muitos passaram. No sentido pessoal, no sentido individual, muitos já passaram pela grande tribulação. Entendeu? Porque se o cara ser jogado no Coliseu para ser mordido, ter que lutar com o leão, ser mordido, tirado em pedaços, se ser amarrado num poste e jogar gordura quente nele, se jogar óleo quente, jogar piche para tacar fogo por fogo durar mais, se isso não for uma grande tribulação,
Entendeu? Então eu creio que muitos já passaram, já tiveram a grande tribulação deles. Mas a Bíblia fala de uma grande tribulação que será generalizada, que será para todos. Não é um passando pela grande tribulação e os outros estão de boa. Não, ela será geral. Ninguém escapará. Então esta grande tribulação, ela é literal e ela está por vir. Entendeu? E ela é literal. Né? E ela está por vir. Então a grande tribulação, ela virá. Então, essa coisa que Nero é o anticristo, talvez com todo o respeito na comparação, mas, por exemplo, ele pode ser um símbolo do anticristo, né? Por isso que ele tinha todas as características. É tipo assim, vou dar um exemplo aqui, Moisés não era Jesus, mas ele era o libertador. Ele tinha as características de Jesus, por quê? Ele apontava para Jesus, ele era o libertador provisório, né? E depois viria o libertador definitivo. Então talvez até Nero, como tantos estudiosos, muitos creem que era o anticristo, talvez seja isso, né? Podia ser um tipo, né, do anticristo já, né, apontava ali para o anticristo. Mas o anticristo, eu creio que ele ainda virá. Se a grande tribulação é literal, o anticristo também é literal. O anticristo virá, não é algo espiritual. Entendeu? É algo espiritual também, vamos dizer assim. Nesse caso, é o anticristo. Porque a Bíblia diz que o espírito do anticristo já atua. Então é algo espiritual também esse negócio do anticristo, né? Só que haverá um dia em que o espírito do anticristo vai incorporar, vamos usar assim essa expressão para você entender melhor. Vai incorporar ali um camarada ali, uma pessoa, né? Vai chegar esse dia. Então, esse dia, esse anticristo incorporado, que vem e que vai ter um poder mundial, um governo mundial e tal, esse anticristo, ele é literal e ele ainda vai vir, né? Ele ainda vai vir. Então, isso aí, a gente não pode dizer que é só espiritual. Embora o espírito do anticristo já atua, então o anticristo já está agindo, ele já existe e tal. Mas ainda não houve, né, esse dia em que se levantou um líder mundial, que é o anticristo, vamos dizer assim, o final, né, o topo ali, né, o final. Então o anticristo vai usar essa pessoa de uma maneira diferente, mais poderosa, né. Ó, o meu... Ai, por favor. Tá? Desamarrou o cadarço meu. E, então, um minutinho já deu tudo certinho já. Rapidinho. O meu assessor aqui é rápido. Então, irmãos. Então, o anticristo é o arrebatamento. O arrebatamento é espiritual ou é literal? Né? O arrebatamento. Então, o arrebatamento também é literal. É literal. Só que a gente, o que eu creio que, segundo a palavra de Deus, se a gente for estudar, o que parece é que o que é mais bíblico é que o arrebatamento é literal, mas que ele não é antes da grande tribulação. Ele é um evento junto, a volta de Jesus e o arrebatamento é uma coisa só, né? Por vários motivos, eu já falei aqui no dia que eu ministrei sobre isso daí. Mas um dos motivos é que, né, o arrebatamento, ele é na Bíblia, em lugar nenhum Deus livrou o povo da tribulação. Deus livrou o povo na tribulação. Ele não livrou Daniel da cova, ele livrou Daniel na cova. Entendeu? Então ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Entendeu? Então se ele vai livrar nós, porque nós estamos sendo fiéis, antes da grande tribulação vai levar a gente, e esse povo, e os mártires, os apóstolos, por que ele não livrou os apóstolos? E por que ele não livrou esse povo da igreja reformada aí, que morreram também, muitos martirizados, muitos. John Hus foi queimado na fogueira, em praça pública, queimado, aos poucos, para dar testemunho para os outros, para que todo mundo que estava vendo, se vocês for com essa ideia aí de pregar essa palavra aí de Jesus Cristo, vai acontecer para vocês, mesma coisa que está acontecendo para esse daí, ó. Foi queimado praça pública aos pouquinho a lenha, para queimar devagar. John Hus. Então, um homem de Deus. Então, irmãos, o princípio das dores é literal, a grande tribulação é literal, o arrebatamento é literal,
O anticristo é literal. A volta de Jesus é literal, não é espiritual. Não é uma coisa assim que você não vai ver. Na Bíblia diz que todo olho verá, a trombeta vai tocar. Tocar a trombeta, irmão, o toque da trombeta é um negócio que vai estremecer a terra. Entendeu? Vai estremecer a terra. Ah, mas ele vem como ladrão. Ele vem como ladrão, mas tem um texto, que fala o seguinte. Eu não sei se eu coloquei ele aqui para ler. Mas que fala assim que Jesus, ele vem como ladrão. Mas vós, ele vem de noite como ladrão. Mas vós não sois da noite. Vós não estáis dormindo. Vós estáis acordados. Entendeu? Vós, entendeu? Quer dizer, vai vir de noite para quem não é crente, quem está dormindo, entendeu? Vós não sois da noite, vós, entendeu? Quer dizer, o povo de Deus é mais ou menos a arca, entendeu? O povo na arca de Noé, quando veio a arca, quando veio o dilúvio, entendeu? Noé e a família de Noé nem perceberam que veio o dilúvio, eles perceberam, eles viram, lógico que eles estavam vendo quando Jesus viria. Eles estavam vendo que Deus viria. Entendeu? Agora, o povo que não era da família de Noé, esse aí nem percebeu. Quando viu, a água veio e já levou a todos. Entendeu? Então, mas não é uma coisa secreta. Entendeu? É secreto que Deus não vai ficar avisando, Ele não vai dando aviso. Os avisos são só espirituais para nós que somos crentes. Nós que somos crentes, que não somos da noite, nós que somos do dia, nós que estamos atentos, que conhecemos a palavra, nós vamos saber mais ou menos ali, nós vamos ter, igual Noé, ele está sabendo, aí a arca está ficando pronta, aí já saiu uma nuvem lá, aí o negócio está chegando, entendeu? Agora, é lógico que quem não é do dia, quem é da noite, não vai ver, vai estar dormindo, nessa hora, dormindo, não no sentido físico, mas no sentido espiritual, vai estar dormindo, não conhece a palavra. Então, a volta de Jesus também será literal. Então, vamos para o primeiro princípio ali. Então, princípio das dores, grande tribulação, arrebatamento, anticristo, besta, volta, tudo é literal. Agora, não tudo ali, depois eu vou explicar o que não é literal ali. Todos esses eventos devem ser interpretados de maneira literal. De maneira literal. Esses eventos aí, princípio das dores, grande tribulação, arrebatamento, anticristo ou a besta, a volta de Cristo, até o novo céu, nova terra, não ministrei ainda, mas também você pode interpretar tudo como literal. Olha, Marcos 13:20 diz assim: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos, com que ele escolheu, abreviou tais dias, Então, só nesse texto já meio fica um pouco difícil de sustentar aquela tese de que os vencedores, de que os eleitos serão arrebatados antes, Já fica difícil. Só nesse texto já fica difícil sustentar aquela tese. Então, o que acontece? Tem linhas de raciocínio teológico que muitos pregadores ensinam, que você ouve, você fala, nossa, mas esse cara está certo. Entendeu? Parece bem convincente. Mas se você começa a estudar, ela não se sustenta. Porque você encontra lá na frente alguma coisa que você fala, não dá certo, isso aqui não tem jeito. Entendeu? Então, olha, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou os tais dias. Prestou atenção? Por causa dos eleitos, os eleitos vão estar lá na tribulação. Os eleitos vão estar lá, vão estar presentes lá. Então, por causa dos eleitos, foram abreviados os dias da grande tribulação. Então, Apocalipse 9, 5 e 6. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, não a acharão. O ardente desejo de morrer, mas a morte não fugirá deles. Segundo o segundo princípio. Aqueles eventos ali do primeiro princípio são literais. Agora, esses dois aqui, o reino de 1000 anos e a marca da besta. Aí você fala assim, pastor, mas lá você não falou que a besta lá era literal. Não, peraí. Eu falei que a vinda da besta, do anticristo, é literal. A marca da besta é diferente. Entendeu?
O anticristo ele virá literalmente. Agora, que vai ser marcado as pessoas literalmente na testa assim, com um chip e tal, isso daí já eu não acredito nisso. Eu vou explicar por quê. Né? Eu vou explicar por quê. Existe uma linha de pensador, de teólogos, né, que crê que que é literal, esse negócio da marca da besta. Que é literal, vai ter uma marca na testa e outra na mão. Existe uma outra linha, né, de teólogos, uma outra vertente, vamos dizer assim, de teólogos estudiosos da palavra, que não crê que ela será literal. E eu creio que essa que não é literal, ela é mais bíblica. Né? Essa que não é literal. Então, a besta, o anticristo, o falso profeta, é literal, eles virão. Por quê? Voltando àquele raciocínio de novo, me perdoem eu ser repetitivo, mas sou obrigado a ser. Entendeu? Eu volto àquele raciocínio de novo. Por quê? Que o anticristo, a besta ou o falso profeta, que é a mesma criatura, por que é literal? Por quê? Porque a Bíblia inteira fala sobre eles, os evangelhos falam sobre eles, o Senhor Jesus falou sobre esse anticristo, correto? Agora, sobre esta marca da besta, só no Apocalipse. Nem João nas suas cartas, nem Paulo, nem nos evangelhos, prestou atenção? Então aquilo que está marcado só em Apocalipse, nós temos que ver como algo não literal. Entendeu? Tem aquela passagem dos 144 mil serão marcados. Vai ser só 144 mil? Aquilo ali está apontando para alguma coisa, não é um número literal aquilo ali. Porque se for só 144 mil que vai vencer, nós estamos fritos então. Prestou atenção? Então o Apocalipse é um livro de figuras, de símbolos, e ele quer nos transmitir conteúdo. Nós temos que estudar a respeito e procurar aprender tal. Mas temos que ter cuidado porque a interpretação deve ser sempre de maneira espiritual e nunca de maneira literal. Agora, o anticristo, a besta, o anticristo fala, os evangelhos falam sobre ele, o próprio Senhor Jesus falou sobre ele, então é literal. Agora, esse número, não cremos que é literal. Esse número, a marca na testa. Vamos lá, nós vamos chegar lá. Né? Então esses dois eventos devem ser interpretados de forma espiritual. O reino milenar e a marca da besta. Né? O reino milenar. Porque o reino, não existe dúvida de que o reino existe. Ninguém tem dúvida, nenhum dos teólogos, nenhuma linha tem dúvida de que existe um reino. Agora, que ele será literal em 1000 anos, aí já tem as linhas que pensam diferente. Né? Porque é igual ao arrebatamento. Todos creem que existe o arrebatamento, mas aí tem uns que creem que ele vem antes da grande tribulação, outros creem que ele vem depois. Então, esses dois, né, não tem sobre o reino, a palavra, o reino 1000 anos, entendeu? Um reino de 1000 anos. Os evangelhos falam de um reino, mas não fala desse reino de 1000 anos, entendeu? Então, a gente sabe que existe um reino, mas que vai ser 1000 anos e que vai ser literal. E o Senhor Jesus mencionou tudo o que ia acontecer à volta de Jesus. Ele mencionou tudo e não mencionou esse 1000 anos literal. Nem os apóstolos, ninguém. Só em Apocalipse está sobre esse reino de 1000 anos. E também sobre essa marca da besta. Só em Apocalipse. Não tem em outro lugar na Escritura. Então esses dois eventos nós temos que ver como algo espiritual, como um evento, como algo espiritual, não como algo literal, como os outros que eu coloquei no primeiro princípio, que é o princípio das dores, grande tribulação, o arrebatamento, a volta de Cristo. Aqueles outros todos são literais, são coisas literais. O próprio anticristo é literal. Só essa marca que não podemos interpretar como algo literal. Mateus 24:37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Né? A vinda do Filho do Homem, os dias que antecedem, é como ladrão. Ele não vai avisar que ele vai vir. Mas o dia da vinda dele, todos verão. Todo olho verá, diz Apocalipse. Então não tem esse negócio que vai ser em secreto, que vai ter gente que vai ficar aqui, e outros vão ir lá, e aí todo mundo vai se admirar, porque que se assiste muitos filmes aí, que de repente, e já um bocado de gente sumiu, e eles ficam todos preocupados, para onde foi?
não vai ter isso daí não. Esses filmes tá tudo errado, é tudo antibíblico. Entendeu? Então, olha lá, Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Prestou atenção? Então, essa marca da besta, ela é um selo. Ela também é chamada de selo, é o selo do diabo, né? Ela é um selo, entendeu? Os reis, antigamente, né? Eles faziam os decretos e selavam, tinham um anel. Eles tinham todos eles um anel, os reis, e eles selavam ali aquele documento. Igual tem hoje no cartório, você vai no cartório e carimba. Era o selo do rei. Então, então o selo, Deus, nós somos selados, Deus nos selou, entendeu? E nós somos selados. E lembra que eu falei, o diabo sempre imita a Deus, ele vai fazer igualzinho, os princípios são os mesmos, é do mesmo jeitinho. É do mesmo jeitinho, entendeu? Então, se esse selo do diabo, do 666, for literal, o selo de Deus na vida dos cristãos também teria que ser literal, entendeu? O cristão ia ter que ter uma marca na testa ou na mão, prestou atenção, literal, visível, que desse para ver, entendeu? Se o selo de Deus, esse não é o único motivo, isso só não é o suficiente, mas esse é um deles, né? É que o selo de Deus é no coração. Ele não é literal. Então por que o selo do diabo é literal? Prestou atenção? Entendeu? Então olha ali, ó. Efésios 1:13. Em quem também vós, pois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que é que sela o cristão? É o Espírito Santo e a palavra. Entendeu? É o Espírito Santo e a palavra, não é um selo literal exterior. Entendeu? É o Espírito Santo e a palavra que selou, que nos separou para Deus. Nós somos separados, somos selados, nos separou para Deus. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aleluia. Entendeu? Então nós estamos selados, mas não é um selo exterior, não é um selo aparente, não é algo literal. Entendeu? É o Espírito Santo, não entristeceu o Espírito Santo porque fostes selados. Olha, o Efésios 1:13 diz, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Então eu quero falar para vocês o seguinte, tem cristão por aí preocupado, se o anticristo vier, como é que vai ser essa marca? Eu não vou poder aceitar. Mas será que não vão me enganar? Por quê? Entendeu? Irmãos. Irmãos. Aí dá até entender que a pessoa é que ganhou a salvação pela sua bondade. Porque ela vai ter que se preocupar em não aceitar a marca. Entendeu? E não ser marcado, irmão. Você não vai querer ser marcado porque Deus já me selou, Ele já me separou, meu coração já vai contra aquilo ali, não dá para aceitar, não dá para engolir o governo, a minha fé é outra, eu não vou, a minha consciência não permite, entendeu? Porque eu fui selado, meu coração, o meu pensamento, ele é pensamento de paz, de amor, de fé em Cristo, de coisas nobres. Como é que eu vou aceitar essas coisas que vai tudo ante a Bíblia? Então eu estou selado, meu coração já é de outro, não tem jeito. Não adianta querer vir pôr um selo aqui, porque meu coração já é de outro, já está selado. Então é algo espiritual, totalmente espiritual, entendeu? Não tem nada a ver com marca. Pastor, mas tem gente botando chip aí. Irmão, eu não sou adivinho, não conheço o futuro, entendeu? E não posso dizer que os governantes não vão marcar as pessoas, de repente, por algum motivo, talvez até vai, isso aí eu não sei. Mas isso aí é coisa humana, isso aí não tem nada a ver com salvação, irmãos. É coisa humana. Pode se levantar um governo aí que queira marcar todas as pessoas aí para ter algum controle mesmo, mas isso aí não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com marca da besta, não. A marca tanto de Cristo, o selo de Cristo é espiritual no nosso coração, e a marca da besta, do 666, é no coração também. O que significa aceitar essa marca? Aceitar o governo, entendeu?
Você vê, tem gente achando que o Lula era maravilhoso, que era quase o quarto espírito que desceu do céu. O Deus virou, deixou de ser trindade, ficou quatro, como é que fala quatro? Quadridade. Entendeu? Não sei essa palavra aí. Entendeu? Então, aí, o Lula, entendeu? Irmãos, pelo amor de Deus, né? A nossa fé tem que estar no Senhor, não deve estar nas coisas humanas, nem nessas coisas de homens aí. A nossa fé está em Deus, tudo é espiritual, entendeu? Olha ali o que diz Isaías 8,16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Entendeu? A lei, o selo de Deus é no coração, irmãos. E o selo do diabo também é no coração. Entendeu? Porque o anticristo vai vir com umas conversas, entendeu? Esse povo aí que aceitou, que acha que o governo que tem que aceitar o homossexualismo, que o governo tem que aceitar o aborto, que o governo tem que liberar as drogas, esse povo aí já está marcado. Esse povo aí está marcado já. Pastor, mas então eles não têm volta mais? Enquanto está vivo, tem esperança. Entendeu? E se as pessoas fossem marcadas literalmente, já contraria essa palavra de Deus, que enquanto está vivo você pode se arrepender. E se ela fosse marcada do jeito que é essa teologia aí, a pessoa estaria viva ainda e não teria mais como se arrepender. Você entendeu? Já quebra a principal teologia da salvação, que é enquanto está vivo, há esperança. Entendeu? Enquanto está vivo. Então, esquece esse negócio de marca na testa literal. Não existe isso. Entendeu? Tem muitas coisas em Apocalipse que são difíceis de entender. Mas essa questão da marca entendeu? Eu acho que não é muito difícil, não. Eu acho que eu acho que quem tem o Espírito Santo e abre o coração, quando você vai entender que ela não é literal. Entendeu? Ela não é literal, ela é espiritual. Então, passamos para o terceiro já? Terceiro princípio, né? A besta, o anticristo, né? Virá de maneira literal. Já falei bastante sobre isso, mas aqui é para entender melhor. Virá de maneira literal, mas as suas ações devem ser interpretadas de maneira espiritual. Entendeu? Então, a besta vai vir, né? É um personagem, uma pessoa, vai incorporar uma pessoa, porém, as suas ações, né? Nem tudo deve ser interpretado de maneira, e o nosso assunto principal aqui é a respeito da marca. Então, o fato de o anticristo, a besta, chame como quiser, o falso profeta, que é o mesmo personagem, o fato dele vir literalmente não significa que a marca seja algo literal. A marca, né, não é algo literal, nós cremos. Então, olha, Apocalipse 13:11 deve ser interpretada de maneira espiritual. Lembrando os irmãos que deve ser interpretado de maneira espiritual por vários motivos. Eu já ministrei aqui nas outras lições, vamos dizer assim, mas o principal deles, quero repetir mais uma vez, é porque, né, essa marca só tem em Apocalipse. Não existe, Jesus não mencionou essa questão da marca, os apóstolos não mencionaram, os evangelhos não mencionaram, as cartas de Paulo não mencionam essa marca. Então não dá para ser, o livro de Apocalipse é um livro figurado de símbolos e figuras, e através desses símbolos e figuras ele quer nos ensinar, ele quer transmitir conteúdo, e é palavra de Deus, é palavra infalível, mas precisamos interpretar de maneira espiritual, simbólica, assim como o livro se apresenta. Porque se o livro se apresenta todo ele de maneira simbólica, nós não podemos interpretá-lo de maneira espiritual, como os outros livros da Bíblia, né? Então, essa questão da marca da besta é algo simbólico. O que é mais grave. O que é mais grave, porque esquece esse negócio de tomar cuidado, de que lá na frente você vai ter que passar tribulação. Não. Comece já lutar contra a marca já.
Comece a lutar contra essa marca já. Não espera o anticristo vir. Nós temos que lutar contra essa marca já. Não aceitar esse governo maligno. Não aceitar as coisas malignas que vão fora da palavra. Nós temos que se levantar contra. Nós temos que rejeitar isso já, aqui e agora. Não esperar o anticristo vir para querer vir com a marca. Para você dizer, não, pode matar eu que não aceito. Conversa, se o coração já tiver marcado, você vai aceitar. Entendeu? Se o coração já tiver aceitado o governo maligno, não adianta. Então essa marca, resumindo, ela é o seguinte, ela é aceitar esse governo maligno. O governo fala que vai fazer um monte de coisa, que vai salvar todo mundo, que vai ser uma maravilha, que o céu vai ficar aqui na terra. E você, pois não é que com o Lula não deu certo, com o Barack Obama não deu certo, mas não é que esse daí conseguiu. Você pensou assim, irmão, você já está marcado. Já está marcado, é aceitar o governo maligno, aceitar o governo, esse governo mundano. Entendeu? E esse governo mundano, ele já está operando, porque o anticristo já está operando, o anticristo já existe, ele já está operando, ele só não veio ainda, creio eu, talvez até esteja por aí. Alguns pregadores dizem que ele já está aí, já nasceu, já, entendeu? Eu não sei, isso aí tudo é especulação, que nós não temos como, qual o versículo está marcado aí? Não dá, né? Temos que se basear apenas na palavra de Deus, né? Mas olha aí, Apocalipse 13, 11 e 18. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória a Deus do céu. Passou a segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Né? 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grande vozes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontraram sentados no trono diante de Deus, prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar na terra. As nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos e aos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres o que destroem a terra. Aleluias, glória a Deus. O texto de Apocalipse que eu queria colocar, mas não foi o antes que errou não, foi eu mesmo. Era um outro, mas aquele ali também é bom. Aquele ali também foi bom. Né? 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 12. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O mistério da iniquidade. Isso aí é o anticristo. Já opera, o anticristo já opera. Né? Aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Quem que o detém? A igreja. É os vencedores, como aprendi também que eram os vencedores. Quem detém é Deus. Né? Talvez a igreja seja o instrumento ali e tal, mas é Deus que o detém. Né? Então será de fato revelado o iníquo. Será revelado, quer dizer, o espírito do anticristo, ele já atua. Quer dizer, o anticristo já existe, ainda não foi revelado em qual, né? No final, quando ele vai ter uma pessoa que vai estar mais possuída, vamos dizer assim, desse anticristo, aí vai ser revelado então o anticristo. Mas ele já opera, ele já atua. Né? Ele já atua. Agora, veja bem. Essa besta que parece tão aterrorizante, tão assombrosa, esse falso profeta, essa marca da besta que é tão aterrorizante, que é tão terrível, que tem
As figuras estão estranhas, né? Então o Senhor diz que com o sopro da sua boca Ele vai destruir. Quer dizer, ela é tão assombrosa, mas comparada ao Senhor, é igual uma palha seca, uma folha seca que cai da árvore que você sopra e ela vai embora, vai para outro lugar, o vento leva. Com o sopro da sua boca o Senhor vai destruir. Só para vocês terem ideia o tamanho do nosso Deus. Já ministrei aqui sobre o tamanho do nosso Deus. Uma palavra específica aqui sobre o tamanho do nosso Deus. Então, né? Estamos ali, ó. Revelar até 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitar-se-ão com a injustiça. Irmão, não existe esse negócio de engano. Aqueles que não escolheram o Senhor, aqueles que não aceitaram o Senhor, aqueles que o Senhor não escolheu, melhor dizendo, porque o Senhor nos escolhe, mas nós também escolhemos a Ele, entendeu? As duas coisas não estão errado, não? Então, aqueles que não foram escolhidos pelo Senhor ali, eles não vão querer, você entendeu? Eles vão aceitar a marca porque eles vão achar que é bom negócio, eles vão achar que estão por cima da carne seca, vamos usar essa expressão, você entendeu? Não vai haver engano, não vai haver dúvida na hora dessa marca. Quem está selado por Deus, quem tem um coração e não aceitou o governo, ele não vai aceitar. Quem aceitou o governo, ele não vai aceitar a marca. Entendeu? Quem aceitou o governo, quem aceitou o sistema de governo, ele já está marcado. Eu vou fazer aqui uma comparação, por exemplo. Totalmente, num certo sentido, não tem nada a ver com o que nós estamos falando, né? Mas, num certo sentido, tem tudo a ver. O batismo, por exemplo, né? Então, tem gente, sabe, que ele está selado, o coração dele já se entregou para o Senhor, ele já ouviu o chamado de Deus, Deus já chamou, e ele já está salvo. Entendeu? Por isso que a Bíblia não diz em lugar nenhum que o batismo salva. A Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Ele tem que crer e for batizado. Na verdade, o que salva é o crer, não é o batismo. Porém, se a pessoa nega o batismo, é porque ela não creu. Então, nesse sentido, sim, precisa do batismo para ser salvo. Entendeu? Então, a pessoa, ela vai e a batiza, mas na verdade, aquilo ali é só um símbolo. Prestou atenção? É só um símbolo de algo que já está no coração da pessoa, da salvação, do arrependimento, de algo muito maior que aconteceu no coração. Então aquela marca na besta é só um símbolo, se é que for acontecer algum tipo de marca exterior, que eu não acredito muito. Mas se for acontecer, entendeu? Não duvido também, porque eu não sei, não sei, o futuro pertence a Deus. Mas vamos dizer que fosse acontecer essa marca exterior. Ela é só um símbolo, é só um sinal de algo maior que já está no coração da pessoa. Vou fazer uma outra comparação, essa aliança no meu dedo, irmãos. É um símbolo, mas irmãos, é só um símbolo. O que é maior aqui é um sentimento que já está no meu coração, no coração da Carol há 37 anos. Isso é que é grande. Isso aqui, essa aliança só vem simbolizar aquilo que é maior. O símbolo sempre é menor do que aquilo que ele simboliza. O símbolo sempre é menor do que aquilo que ele simboliza. Então não estamos tão preocupados com a aliança. A minha preocupação maior é com os 37 anos de amor, de perdão, de luta junto. É isso aí que é importante. É isso aí que eu estou preocupado. Esse aqui se perder. Eu não gostaria de perder não, mas se perder eu vou lá e compro outra. Peço para alguém abençoar aí, o pastor Rodrigo faz uma oração aí, abençoa. Entendeu? Essa aliança aqui. Eu compro outra. Veja bem, o símbolo é importante, mas ele é menor. O símbolo sempre é menor do que aquilo que ele simboliza. Não? Então,
Amém. Vamos passar para o outro texto, então. Então, aqueles que já estão, o coração já aceitou, não adianta. Se você aceitou no coração, não adianta fugir da marca. Até mesmo porque quem aceitou no coração já não vai fugir da marca. Entendeu? Se ele aceitou o governo do mundo, ele acha que o governo vai salvar a humanidade. E vão querer marcar ele lá, para ter uma aliança com esse governo, ele vai dizer que não. Ele vai dizer que sim. Né? Se você não aceitou o governo, se você não concorda com as leis que o governo está fazendo lá, e você vai aceitar a marca, você não vai aceitar, se é que ela vai vir literalmente, mas não acredito que ela vai existir essa marca literal aí. Né? Porque se os crentes, se as pessoas do mundo fossem receber essa marca literal, os cristãos também teriam que receber essa literal. Você viu que a marca de Cristo, ela é no nosso coração. Entendeu? Então a marca do diabo também é no coração desse povo. Então o que significa isso? Significa o seguinte: se vocês ficarem esperando essa marca literal, você vai falar, não, tem muito tempo ainda, de repente demora mais para frente, né? Agora, se você entender o que a marca é espiritual, irmão, você não pode perder tempo, o tempo é agora de você entendeu? Lutar contra o anticristo, o tempo já chegou. Prestou atenção como faz diferença na aplicação? Prestou atenção? Né? O tempo já chegou, já é agora de você lutar contra o anticristo, não é? Vai esperar de chegar não, vai esperar de se manifestar não. O tempo já é agora, já chegou. Entendeu? Estou terminando, irmãos. Olha ali. Não entristeçais, Efésios 4, 30 e 32. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros. Também como Deus perdoa em Cristo Jesus. Está vencendo o horário já, eu tenho que ir. Mateus 22, 24. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos. A outra palavra fala dos eleitos. Aqui por causa dos escolhidos, né? É a mesma coisa, né? Ou dos fiéis, ou dos vencedores, né? Tais dias serão abreviados. Então esses escolhidos estarão na grande tribulação. Então se alguém vos disser, ei-lo aqui, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígio para enganar, se possível, os próprios eleitos. Presta atenção, os eleitos não é possível, porque não é uma marca, é no coração, não tem jeito, Deus já marcou o coração dos eleitos, não tem jeito. Ele já marcou o coração, não tem jeito. Prestou atenção? Se fosse possível, enganaria até os eleitos, mas os eleitos não tem jeito. O coração dele já está marcado, já está selado. Não tem jeito, entendeu? Então, Ezequiel 9:4, ele disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens, que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, veja bem, marcar, o que significa a testa? Marcar, e disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações. Veja bem, aqui é o povo de Deus, né? Aqui não é, aqui é os caras que estavam gemendo por causa das abominações, entendeu? Era para marcar, mas tem algum relato no Novo Testamento, alguma coisa que existe algum povo de Deus marcado literalmente? Então, essa marca sempre é no coração. Não, o que simboliza então? O que ele quer dizer isso, essa marca? Bom, duas coisas simboliza essa marca na testa e na mão. Primeiro, na testa é na mente, aceitar o governo. E nas mãos fala das atitudes. Você vai agir, você vai aceitar o governo e vai agir, vai cooperar com esse governo, vai trabalhar em favor dele. Entendeu? É tudo espiritual. Gálatas 6,17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo.